Você sabe realmente quem é o Papai Noel? Se você não sabe, vem comigo. Olá, salve Maria, sejam muito bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Antes de começar, 2 recadinhos rápidos. Se você acompanha o programa Nossa Igreja Católica e perdeu algum episódio, você pode assisti-lo novamente no canal Rosa Mística Pinhal no YouTube. Lá dentro do canal tem a playlist Nossa Igreja Católica e você vê todos os episódios passados. O segundo recado é que se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema e quiser mandar para a gente, basta mandar uma mensagem para o WhatsApp 3651 3046, que é o WhatsApp aqui da Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. A sua sugestão será muito bem-vinda e enriquecerá o nosso programa, tá ok? Dito isso, então, vamos ao nosso programa de hoje. O nosso tema, é claro, sobre o Papai Noel. Quantas e quantas vezes nós vemos aquele velhinho, um pouco gordinho, de roupas vermelhas e gorro, e quando vemos essa figura, poucas pessoas sabem que ele está inserido dentro do contexto católico. O que acontece é que muitas vezes, dentro do nosso comércio, dentro do mercantilismo que hoje existe no mundo, muitas pessoas associam a imagem do Papai Noel ao consumismo, né? Ao consumo de presentes, a compras, vendas, comércio, etc. Mas a verdade é que o Papai Noel está inserido dentro do contexto da fé católica. Na realidade, o nosso bom velhinho é São Nicolau de Núrcia. E ele foi um bispo que nasceu na Ásia Menor no ano de 275. E nós comemoramos o seu dia em dezembro, mais precisamente no dia 6 de dezembro. Ele atuou na diocese de Mira, na Ásia Menor, não é? E ele se ordenou sacerdote justamente numa época de muita perseguição cristã. E como não deveria ser diferente, ele também foi perseguido e muitas vezes torturado. São Nicolau veio de uma família muito rica e como seus pais vieram a falecer, ele herdou toda a herança. E uma história muito interessante associada ao seu nome é a história das 3 moças que não tinham dote para se casarem. Essas 3 moças, prometidas em casamento, não tinham dinheiro suficiente para poderem pagar o dote, né? Os pais delas não tinham dinheiro suficiente para poder arcar com as despesas do dote. O que São Nicolau fez então? Pegou a sua fortuna, pegou 3 pequenas partes dela e deu para as moças sem que elas soubessem que era ele quem havia dado o dinheiro. Com isso, então, elas puderam se casar, né, com certeza felizes, não é, pelo dote que haviam recebido sem saberem de quem. É por isso então que nós associamos essa figura dos presentes dados às escondidas, não é, como o Papai Noel faz nas noites, porque São Nicolau entregou esse dinheiro às escondidas à noite para as moças. São Nicolau então, como bispo, ficou conhecido pelo seu grande zelo, pela sua caridade, pelo seu espírito de oração e pelo seu carisma de milagres realizados já em vida, visto que era uma pessoa muito querida, muito amada por todos os seus paroquianos e diocesanos. E como não haveria ser diferente, São Nicolau foi preso e foi torturado. Ele só não foi martirizado nessa época de sua prisão pelo Edito de Milão. Esse Edito de Milão foi o responsável pela sua soltura, não é? Que dizia que os religiosos não poderiam ser presos nessa época. Então, graças a esse edito, né, o Edito de Milão, São Nicolau conseguiu a sua soltura e voltou para os braços de sua diocese. Muito bem, então como surgiu essa tradição do Papai Noel? Aqui que entra então a nossa história, a figura do bom velhinho.
O Papai Noel surgiu na Alemanha, numa época que era muito comum as crianças ganharem doces e outros brinquedos na época da festa de São Nicolau. Também no ano de 1822, o poeta inglês Clement Moore escreveu para o seu filho um poema que se chamava Uma Visita de São Nicolau. Nesse poema, Clement Moore coloca elementos conhecidos nossos como trenó, chaminé, neve, renas, tudo que remete então ao Papai Noel, só que no contexto de São Nicolau. E como o comércio nos Estados Unidos era de maioria protestante, nessa época do ano não era considerado comum as crianças ganharem brinquedos e muito menos o comércio funcionar, né? Então o que acontece é que transferiram então uma outra figura histórica, em vez de ser São Nicolau, criaram então o Papai Noel, para que as crianças pudessem ganhar presentes e brinquedos nessa época do ano, precisamente perto do Natal, já que o dia de São Nicolau era o dia 6 de dezembro. E como toda essa questão das festas acontecendo nos Estados Unidos, né, como eu já disse, era de maioria protestante, era inadmissível que o santo fosse reconhecido pelos protestantes, não é? Então aí sim ganhou muito mais peso e força uma figura que não representasse um santo da Igreja Católica. Então aí que pegaram as roupas do bispo, comumente representadas pelo vermelho, e criaram a roupagem para o Papai Noel. A mitra episcopal virou um gorro, mas para quem conhece a figura de São Nicolau, ele era um santo barbudo, né? Então a barba continuou dentro da sua figura. Algumas versões do Papai Noel trazem até um cajado, né? Só que esse cajado na realidade é o báculo episcopal, que também ficou associado à figura do Papai Noel. Algumas versões até melhores do Papai Noel trazem a figura com uma capa vermelha, né? E essa capa vermelha também representa a figura episcopal. Então, são muitos elementos que nos remetem a São Nicolau dentro da figura do Papai Noel. Mas o engraçado é que na Alemanha não existe Papai Noel. Isso que é interessante. Na Alemanha, o Papai Noel é representado pelo próprio São Nicolau. Lá ele não ganhou essa versão um pouco modificada pelos protestantes. Lá ele continua como o santo, com as suas vestes episcopais, com a sua mitra, com o seu báculo, e tem as mesmas performances do Papai Noel. Distribui presentes, doces e, é claro, sempre a época do Natal. E toda essa roupagem nova para o Papai Noel veio graças a um concurso de uma revista na época, isso no ano de 1886. Essa edição trouxe um concurso para que pessoas pudessem desenhar uma roupa para São Nicolau, para tirar essa figura católica que ele tinha, justamente. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas voltamos já já com o programa Nossa Igreja Católica. Fique aí! Facanale Veículos, especialista na comercialização de veículos novos e seminovos de todas as marcas e modelos. Com mais de 13 anos de história, nos tornamos líderes na comercialização de automóveis para toda a região com garantia de qualidade e preço. A Facanale Veículos está presente em todas as mídias sociais e se utiliza das melhores ferramentas de comunicação na comercialização de carros em todo o Brasil. Venha nos fazer uma visita, acesse nosso site, entre em contato com a nossa equipe. Facanale Veículos, garantia de bons negócios.
Visque Madeiras. Tradição, qualidade e arte na confecção artesanal de produtos em madeiras. Há mais de 50 anos no mercado, servindo o Espírito Santo do Pinhal e região. Vendas de madeiras e ferragens em geral, telhas, esquadrias de alumínio, confecção de móveis planejados e a mais alta qualidade e carinho no atendimento. Entre em contato pelo telefone 19 3651 3740 e também pelo nosso WhatsApp 19 95321 0251. Venha nos fazer uma visita. Rua Luiz Gama, número 158, Largo São João, em Espírito Santo do Pinhal. Visque Madeiras, tradição e qualidade em um só lugar. E muitas pessoas se perguntam o porquê de se chamar Papai Noel. Na realidade, o Noel remete à palavra Natal. E, para dizer a verdade, Noel está muito popular na língua portuguesa, porque em outras partes do mundo, o bom velhinho sempre é representado com um nome diferente, não é? Então, para nós, aqui no Brasil, ou pelo menos na língua portuguesa, ele ficou conhecido como Papai Noel. Mas uma rápida pesquisa podemos ver assim que em outras partes do mundo ele tem outros nomes que não tem nada a ver com Papai Noel. Isso que é interessante. E outra coisa que a gente pode também levar em consideração quanto a Papai Noel é que ele não é errado nós termos ele como figura católica dentro do Natal. Não é? Nós temos as nossas árvores de Natal com figuras do Papai Noel. As crianças acreditam no Papai Noel, né? Tem essa figura muito humana dentro do bom velhinho. Isso é completamente sadio, não é? Não é errado nós termos a nossa cultura associada, a nossa cultura católica associada com o Papai Noel, porque justamente como eu disse hoje, ele é uma figura católica, não é? Ele não é associado a nada de pagão, a nada assim de extraordinário, longe do nosso catolicismo, né? O que acontece é que, como disse no começo do programa, é que o mundo hoje associa a figura dele ao comércio, né? Marca de refrigerante famoso associa ele à sua marca, né? Tem até outras invenções que a roupa dele é por causa dessa marca de refrigerante. Lojas e mais lojas usam o preceito dele ser um bom velhinho que entrega presentes para poder vender mais. Enfim, são muitos argumentos em torno do Papai Noel e todos eles hoje, infelizmente, mundanos, não é? Ninguém consegue associar a figura dele à figura católica. Então é importantíssimo que nós, católicos, temos que conhecer a nossa fé, temos que ver de onde vêm certos elementos, não é? Aqui no programa eu já falei sobre a árvore de Natal, eu já falei sobre a coroa do Advento, já falei sobre o presépio e agora sobre o Papai Noel, né? Todos elementos que vieram de fora, mas que estão associados ao catolicismo, à época do Natal, à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós católicos tenhamos esse amor pelo nosso bom velhinho, pelo nosso Papai Noel. Hoje, sabendo que a sua figura representa uma figura católica, vinda de São Nicolau, bispo que foi martirizado, que foi torturado, que foi preso quando ele era bispo, né? E também como sacerdote, ele também sofreu toda essa angústia, né? Que nós possamos ter um santo e feliz Natal. Que nós possamos olhar para o presépio mais uma vez e possamos nos lembrar da Sagrada Família, possamos nos lembrar de tudo aquilo que nos remete a esse amor. A nossa cultura é muito rica, nossa cultura católica, tanto do Natal como em outras festas particulares que nós celebramos. Mas, sobretudo, o Natal é um pouco mais rico, porque nós temos muitos elementos que nos remetem ao amor de Deus. Então, que nós possamos olhar esses elementos e que nós possamos sempre remeter o nosso coração ao nosso Criador, a esse Deus que veio até nós no Natal, se fez homem,
cresceu e viveu e morreu para a nossa salvação. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa Nossa Igreja Católica. Até lá, um forte abraço.